Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite, Pai, para ouvir Tua voz. Deus, que não seja eu falando, mas seja o Senhor usando a minha vida e falando através dos meus lábios. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nós tenhamos certeza de que o Senhor falou no nosso coração nessa noite. E que possamos sair daqui diferentes do modo que entramos. Amém. Podem se sentar. Não desanimamos. Eu estava com duas mensagens hoje para trazer aqui. Uma sobre a ressurreição de Cristo, que é o tema da nossa noite, né? Santa Ceia, o sacrifício, da dor, do amor e da ressurreição do nosso Senhor. Mas no meio do culto, meu coração pendeu para essa mensagem, e é nela que nós vamos meditar essa noite. Paulo, se nós nos colocarmos no lugar dele, a gente vai entender um pouquinho. Por isso que ele fala assim: por isso não desanimemos ou não desfalecemos. Paulo foi uma pessoa que sofreu muito pelo Evangelho. Às vezes aprisionavam ele de manhã, guardavam ele para ele apanhar à noite. Muitas vezes nós nos pegamos falando lá no nosso íntimo, lá dentro do nosso coração, que estamos cansados, já não aguentamos mais. Do relacionamento da igreja, principalmente, já não aguento mais a igreja, já não aguento mais os irmãos, já não aguento mais o pastor, outros dentro de casa, já não aguento mais meu casamento, já não aguento mais meu esposo, já não aguento mais a minha esposa, e deixamos isso invadir o nosso interior. E a palavra de Deus diz que mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior ele se renova dia a dia. Hoje eu vindo para cá e conversando com minha esposa e falando um pouco sobre isso. As falhas que eu tive no meu caminhar até aqui, eu estou com 51 anos hoje. Todas as falhas, todos os erros que eu cometi são para que eu corrija eles de alguma forma. Se eu errei no casamento, eu tenho que corrigir. Se eu errei nos relacionamentos da igreja, eu tenho que corrigir. Porque se for contar certinho, diz que o homem vive 70 anos, passou disso em enfado e cansaço. Se eu for viver até os 70 anos, falta 19. E 19 passa no estalar de Deus. E aí eu me peguei pensando ontem e hoje, qual legado eu vou deixar? Será que alguém, depois que eu partir, vai falar assim: eu sou dessa forma porque o fulano me ensinou?
Ou meus filhos vão falar assim: eu sou assim porque meu pai me ensinou, ele me deu um exemplo bom. Ou as ovelhas que passaram por mim vão poder dizer: eu sou assim porque o pastor me deu o exemplo. E hoje eu sigo o exemplo do meu pastor. Ou vão se esquecer de mim. Porque quando a gente está na religião católica, ainda tem como fala? Eles forçam você a lembrar do ente querido. Né? É a missa de 7º dia, é a missa de um mês, é a missa de um ano. E se duvidar, tem até bodas de prata, para você não esquecer daquele que se foi. Mas a gente, ser humano, esquece. E não adianta falar que não esquece. Será que eu vou passar alguma coisa boa para vocês? Porque muitas vezes a gente fala assim: eu estou desanimado. Mas o que eu tenho feito para mudar isso na minha vida? Se o meu casamento não está bom, o que eu tenho feito para mudar? Se o meu relacionamento dentro do meu lar não está bom, o que eu tenho feito para mudar? Se o meu relacionamento dentro da igreja não está bom, o que eu tenho feito para mudar isso? Eu só tenho criticado? Eu só tenho apontado os dedos? Eu só tenho visto os defeitos das pessoas e não os meus? Porque é muito fácil eu lamentar a minha dor. É muito fácil a gente ficar arrumando desculpa para desistir. O difícil é a gente arrumar coisas que nos incentivem a continuar. Paulo, ele apanhava todo dia, sofria todo dia, sabia que ia morrer, e não de forma natural. Não é como nós aqui que estamos falando de quando chegar aos 70 anos morrer. Não, ele sabia que a morte dele era certa. E como aquele povo adorava os cristãos, ia ser uma morte muito suave. E aí ele escreve dizendo: não desfaleçamos, ou não desfalecemos, ou não desanimemos. E aí eu, com um probleminha tão inferior, quero desistir. Em meio às nossas lutas, dificuldades, tristezas, desânimos, a gente às vezes se sente assim desgastados e pensa em desistir. Mas como Paulo mesmo diz que se o nosso homem exterior se corrompeu, o interior não pode. Porque como a Ana leu aqui, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se no meu interior vive Jesus Cristo vai desanimar da minha vida. Eu vou ter que arrancar Jesus Cristo de dentro de mim para poder desistir. Porque como é que eu vou desistir com Cristo na minha vida? Não tem como eu desistir com Cristo na minha vida. Apesar das circunstâncias externas, o nosso espírito ele pode ser renovado. E hoje Deus está aqui para renovar isso. Para transformar tristeza em alegria, desânimo em ânimo, fraqueza em força, para que nós prossigamos a nossa caminhada. Nós temos que experimentar uma renovação interior em nós. Não podemos viver dessa forma, todos os dias se lamentando e querendo retroceder. E muitos de nós aqui dentro, das pessoas que estão aqui dentro,
pensam em desistir. Nós chegamos até aqui. Sabe quando eu estava na Umbanda, os demônios que eu recebia, um dos demônios disse uma vez para os meus familiares que eu não ia passar dos 33 anos. Eu estou com 51. O bicho é tão mentiroso. Eu tinha 17 anos, ele já previu minha morte aos 33. Aleluia! E isso desanima qualquer um, porque eu vivia, quanto mais eu era dedicado, né, ao que fazia, então eu me afundei dentro da Umbanda e eu cria absurdamente naquilo que eles falavam. E eu falava assim: está chegando, está chegando, está chegando. Quando foi com 32 eu me converti. O diabo não sabe do teu futuro, não. Ele sabe do futuro dele, que é no lago de fogo, lá no inferno. Mas do seu futuro o diabo não sabe. Quem sabe do teu futuro é Deus. E às vezes a gente fica dando ouvido para o inimigo e desanimando a nossa caminhada, achando que nós somos derrotados. E nós não somos derrotados. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus Cristo. Então como posso eu dar ouvido às coisas contrárias, sendo que Cristo mesmo diz que eu sou mais do que vencedor? Aleluia! Assim como Paulo enfrentou inúmeras dificuldades e manteve firme a sua fé, nós também enfrentamos as nossas dificuldades e temos que manter firme a nossa fé, confiando na renovação que Deus faz em nós todos os dias. A renovação que Paulo fala, ela não é uma experiência pessoal de uma única pessoa que só ele experimentou. Não é algo que qualquer um de nós aqui pode obter. Mas o quanto você crê nessa renovação? Sabe, eu sempre trabalhei em serviço braçal e eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, logo quando eu decidi virar gente, sair no meio da rua e ir trabalhar, 13 não, já estava com 15. Eu peguei uma empreitada lá de cavar vala para colocar cano. E lá na minha terra, a dona Ana já foi lá e sabe o quanto lá é fresquinho. Um clima agradável que qualquer um gostaria de morar lá. Eu me lembro que chegou meio-dia, eu caí de joelho, tanto que eu não aguentava mais suar. Eu estou louvando, aquilo renovou minhas forças. E eu imagino Deus assim, quando nós estamos desanimados e a gente cai de joelho diante deles, Ele lava a nossa alma e tira toda tristeza, todo desânimo e faz escorrer embaixo. Mas se nós crermos, se nós não crermos nisso, como é que Deus vai fazer? Então não é uma experiência pessoal, ela é para todos nós, é palpável para todos nós podemos obter ela, mas o quanto queremos? Porque às vezes a lamentação, ela, de certa forma, ela alimenta aquilo que nós queremos. A pessoa que está desanimada com o casamento, ela não quer resolver o casamento. Ela quer dar um fim logo no casamento. A pessoa que está descontente com o serviço, ela não quer resolver o problema do serviço. Ela quer sair daquele serviço. A pessoa que está descontente da igreja, não importa o que você faça para mudar a ideia dela, ela já tomou a decisão dela.
lembro do meu gabinete, quando uma pessoa chegava com um determinado problema, ela já chegava com uma pré-ideia, com uma decisão tomada. Ela só queria alguém para concordar com ela, para que lá no futuro, quando ela errasse, ela pudesse ter alguém para culpar. Existiam algumas pessoas que você conversava e você mostrava para ela que havia esperança ainda para resolver aquela situação. Mas existiam pessoas que, de todas as formas que você tentava ajudar, ela dizia que não daria certo. E assim somos nós. Às vezes Deus está ali na tua frente mostrando a solução do problema, mas você não quer tomar essa decisão. Por quê? Porque você já desistiu. E nós não podemos desistir. Nós não podemos de forma nenhuma deixar de pedir a Deus para que renove a nossa fé, para que renove a nossa esperança, para que renove a nossa força, para que renove o nosso ânimo e nós consigamos prosseguir. Quando eu entendo que precisa de mim para que haja um renovo na minha vida, existem três exemplos que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês e a partir de hoje pusessem em prática na vida de vocês, para que haja um renovo na nossa vida e a gente afaste de nós todo o desânimo. Em primeiro lugar, nós precisamos cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. Sem isso, não tem condições da gente ter um renovo de Deus. Buscar regularmente a presença de Deus por meio da oração, do estudo da palavra, é essencial para experimentar a renovação interior. E quando eu falo estudo da palavra, gente, não adianta se eu, lá no início da minha caminhada cristã, eu tentasse aprender sozinho, eu conseguiria. Às vezes sim e às vezes não. Por quê? Porque a Bíblia, ela dá margem para muita conjectura, para muito achismo. Eu mergulhei no discipulado, na entrega ao meu discipulador, não é porque eu não tinha condições de estudar, é porque eu queria aprender da maneira correta, o que realmente a Bíblia ensina. Existem muitas pessoas aprendendo da forma errada, por isso que a gente hoje vê um evangelho barato, um evangelho que não é pregado sobre o pecado, sobre a conversão, sobre regeneração, sobre justificação, sobre os pilares da fé. Hoje o ibope é: eu posso vencer, eu posso prosperar, eu posso enriquecer. E isso não é mensagem do evangelho. Em Jesus eu posso sim todas as coisas. Aleluia. Mas não é essas coisas que o nosso coração deseja, é as coisas que o coração de Deus deseja para nós. Então eu não posso simplesmente pegar a Bíblia e achar que eu estou aprendendo se eu não me entregar a uma pessoa mais experiente do que eu para ser um norte na minha vida. Para eu poder, na hora que eu ver uma coisa e me causar dúvida, eu poder perguntar para aquela pessoa se é certo ou se é errado. O problema é que todos nós temos vergonha de dizer que não sabemos, que precisamos aprender.
Você sabe por que o índice de analfabetismo no Brasil é alto? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem. Tem vergonha de chegar diante de alguém e falar assim: me ensina. Você sabe por que as igrejas estão com obreiros fracassados, sem saber o que estão fazendo? Porque esses não se submetem à autoridade daqueles que sabem mais do que eles. Porque saber não é só compreender teologia, não. A experiência de vida às vezes me dá a condição de ensinar muita gente, mas a experiência de vida com Deus não é a experiência que eu tinha dentro da macumba, não. Não é a experiência que eu tinha usando droga, bebendo. Não, essa experiência só serve para mostrar para as pessoas o poder de Deus sobre a vida daquele que se entrega verdadeiramente a Ele. Mas o dia que eu me entreguei a esse Deus, eu tive que reconhecer que eu não sabia nada e me entregar para alguém que podia me conduzir. Segundo exemplo que nós devemos adotar, se nós queremos uma renovação interior, nós temos que manter um foco eterno. O que é isso, pastor? Em vez de nós nos concentrarmos em coisas temporais, momentâneas, do nosso dia a dia, nós devemos manter os nossos olhos fixos na esperança eterna de Cristo. Assim como Jesus falou para aquele ladrão na cruz, eu vejo Jesus falando comigo todos os dias: logo você estará comigo no paraíso. E é isso que me renova, é isso que me impulsiona. Não é ter carro aqui, não é ter dinheiro, não é ser rico, mas é poder chegar no reino de Deus. Uns falam assim: eu vou ter galardão, vou ter uma coroa. Eu quero coroa, eu quero estar no reino de Deus. Se eu vou ter coroa, se eu não vou ter coroa, não importa. Se eu vou pisar no chão de ouro, se eu vou ter um muro com o que fala mesmo lá na jaspe, né? O que é isso? Eu nem sei, nunca nem vi jaspe. Jaspe para mim era aquele filminho japonês, o super-herói, jaspe. Era aquilo lá. Aí o povo fica preocupado com essas porcarias. Eu vou andar numa rua de ouro. Pode ser uma rua enamassada, se Deus estiver lá, não tá bom? Então, é umas coisas aqui. As coisas estão distorcendo, gente. Dá tristeza ver algumas pessoas falando. Existem tanta coisa para ser pregada, mas as coisas que são para ser pregada é que fala do amor de Deus. O Deus que amou o mundo inteiro e que enviou seu Filho. É isso que tem que ser pregado. Sabe, não é tanta coisa que andam falando por aí, não. Esses dias um infeliz de um pastor pegou o microfone para dizer que a causa da pedofilia era, a maioria das vezes, de algumas crianças. Elas são culpadas do pedófilo desejar elas. Que pastor louco é esse? Como pode um homem que se diz homem de Deus vir no púlpito? Não estou desmerecendo ele. Todos nós estamos sujeitos a falar alguma asneira, alguma besteira algum dia. Mas se não tem o que falar, prega sobre o amor. Fala sobre o amor.
Se você não tem conhecimento sobre alguns assuntos, não fala. Você vai passar vergonha. Um outro lá pegou um trecho da Bíblia. Eu acho que cada um tem o direito, igual o pastor. O pastor pintou a igreja de branco e rosa. Aí eu vou achar um argumento da Bíblia que proíbe ele pintar de... É lilás isso, né? É lilás, né? É que o machão não gosta de falar que é rosa, né? Lilás, é lilás. Não, o machão não gosta. Salmão. Igual eu, ó, salmão. Salmão, não é rosa, não. Aí o cara vem falar que a igreja que é preta não vai para o céu. Gente, se eu for embaixo daquela árvore e juntar um grupo de pessoas, é uma igreja. Que cor tem ali? Não tem cor nenhuma. Como é que eu posso julgar o coração de alguém pela cor da igreja? O cara quis pintar de preto. Eu não pintaria, mas o cara quis. Aí eu vou julgar o caráter das pessoas por causa da cor de uma tinta. É igual quando você passa numa encruzilhada e tem vela preta. Isso é magia negra. Se tiver vela branca, não. Não, branca não. Branca é mais suave. É a mesma coisa. A cor da vela é só para iludir a pessoa que está acendendo. A maldade é a mesma. Não adianta isso. As pessoas estão deixando de pregar o que precisa pregar para ficar levantando doutrinas. E a gente não pode, porque isso tem desgastado o nosso meio. Uma discussão que não leva a lugar nenhum. Isso é o que Jesus falou, jogar pérola aos porcos. Porque o que, se eu começar a discutir com o pastor Antônio sobre cor de igreja, nós vamos chegar onde? Lugar nenhum. Tem discussão que não adianta discutir. É igual quando você fala sobre livre-arbítrio e predestinação. Tudo tem argumento na Bíblia. Talvez alguns de vocês não saibam o que é isso. Está quase chegando na hora da aula, vocês pararam. Se uns são predestinados ou outros são livres para escolher, eu fico com o livre para escolher porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não posso falar que eu não vou perder a salvação. Mas não adianta discutir, apontar o dedo para os outros, e por causa da vida da pessoa você falar que vai para o inferno. Eu tinha ódio de crente porque falava isso. Vamos falar sobre o amor de Deus, porque foi o amor de Deus que me constrangeu a me converter. Não fui num culto em que a pessoa ficava falando que aqueles que não estiverem com Cristo vão padecer no inferno. Não. Eu conheci um Jesus Cristo que eu nunca havia conhecido. Um Jesus que ama incondicionalmente. Um Jesus que faz de tudo por todo ser humano, para que todos aqueles que aceitarem Ele terem condições da mesma forma de entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos anular isso que é pregado para ficar discutindo coisas que não levam a gente em lugar nenhum. Glória a Deus, aleluia. E às vezes a gente se desgasta só por causa dessas coisas. Você quer ver uma coisa que desgasta? Você querer pregar para familiar. Não adianta querer pregar para familiar. Sabe por quê? Porque o familiar sempre vai te ver como aquele cara antes da conversão. E todas as vezes que você quiser falar sobre Jesus, sobre transformação, que Deus vai transformar a vida dele, ele vai apontar o dedo na tua cara e falar assim: quem é você para falar comigo assim? Você é aquele fulano lá de trás. Porque falta sabedoria em nós. Em vez de você dobrar o seu joelho, fazer um jejum, uma oração por essa pessoa, mas jejum sério. Não é esse jejum meio que trefe que tem por aí meia boca, não.
Um jejum que você chega perto das pessoas desanimado só para poder falar que está fazendo jejum por alguém. O verdadeiro jejum, ninguém sabe que você está jejuando. Ninguém vê desânimo na tua cara. Ninguém vê a sua face desfalecida. Porque você sabe que o seu Redentor está do teu lado, te fortalecendo. E Ele vai atender tudo aquilo que você tem feito em favor daquela pessoa. É o que eu sempre digo. Olha o tanto de cadeira vazia aqui. Quando foi que você num culto desse imaginou o seu ente sentado numa cadeira dessa e ficou em espírito de oração? Para que a sede do Espírito Santo brote no peito dele e ele busque a presença de Deus. Aleluia. Porque nós queremos ser renovados. Mas e o foco nosso está onde? Aonde está o nosso foco? Nas coisas de Deus ou nas nossas coisas? O meu foco é poder chegar aqui na igreja e me aparecer, pregar. Se o pastor Antônio deixar eu pregar, não vem mais. Já falei para ele. Falei para ele, ó, 3 louvor e pregar. E agora eu vou participar do Shekinah e do Jesus Cristo também, porque se o Patrick pode, eu posso. Senão não veio mais. Desanimei. Vou sair. Não viu Yasmin? Yasmin já me chamou hoje. Então aonde está o nosso foco? Como é que eu quero ser animado por Deus? Renovado por Deus? Se eu nem olho para Ele, não olho para as coisas dele, não busco as coisas dele. E em terceiro lugar, o último exemplo, nós temos que servir e encorajar outros na fé. Quando uma pessoa chegar para você e vier falar do seu pastor, não alimenta não. Manda falar com ele. Pergunta assim: você já falou com o seu pastor? Ah, mas ele é bravo. Não, mas você já falou com o pastor? Porque o pastor Antônio é feio. Concordo com todo mundo. Feio. Quando ele está de cara, não, a senhora ama, é outro caso. Não adianta olhar feio. Amor cega a pessoa. O amor é cego. Eu acho feio. Pergunta se ele me acha bonito. Não acha também. Se falar é para agradar. Mas o pastor Antônio, às vezes quando ele está quieto, igual eu, quando eu estou quieto, sem falar nada, todo mundo acha que eu estou com ódio no coração. Eu já tenho a cara fechada. Ele também é assim. E as pessoas, ao invés de chegar nele e falar, fica por volta. E isso é errado. E aí o irmão abençoado, que tem a oportunidade de encorajar essa pessoa a continuar na fé, ela ouve e fala assim: verdade, você tem razão. Olha, não tinha pensado nisso não. Pastor, é isso mesmo. Olha, até eu estou pensando agora em sair da igreja. Onde nós vamos? Porque a gente tem isso daqui para nos fortalecer. E isso daqui é um momento em que nós nos encontramos para compartilhar a nossa fé e tudo que o Senhor tem feito em nós. Não é um momento para que eu fique falando mal de um irmão, do outro, daquele que não veio, daquele que estava mal vestido, daquele que estava de outro jeito. Não! Esse é o momento para eu demonstrar o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Glória a Deus. E com isso fortalecer a fé daqueles que estão fracos. Não é para eu ouvir o lamento de uma pessoa e enfraquecer ela ainda mais. Porque se eu estou há 19 anos no caminho do Senhor, vai fazer agora em agosto 19 anos,
E outro que está a 5, ele tem menos experiência que eu. E eu não posso fazer com que essa pessoa desista do caminho do Senhor por coisas bobas. Você quer ver uma coisa? O pastor foi bruto comigo. Qualquer lugar que você for, você vai achar que o pastor é bruto com você. Sabe por quê, gente? Quando eu vivia da fé, eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã. Eu parava 11 horas da noite todos os dias. Eu fui pastor auxiliar na igreja de Nazareno. Vou contar só da igreja de Nazareno, 6 anos. Durante 6 anos eu trabalhei muito. E não tem como você ouvir a dor de um irmão, o sofrimento de um irmão e não trazer aquilo para dentro de você. Porque se eu somente ouvir, eu vou me tornar um profissional de psicologia. E não é esse o serviço de um pastor. Então, em muitos momentos, eu estava de cara fechada, não era com os meus problemas. Não é porque eu estava infeliz, mas é porque eu não conseguia, humanamente falando, achar solução para o problema de alguns irmãos. Sabe o que é você ver um irmão desfinhar em doença e você ter a obrigação de falar para ele ter fé, porque Deus é capaz de curar. Mas você sabe no seu interior que Deus não vai curar, porque se Deus curar aquela pessoa, ela volta para o mundo. E o importante para Deus é a alma da pessoa. Mas como que você vai chegar numa pessoa e falar assim: irmão, se alegre com a sua morte, porque você vai morar no céu? Que espiritual é esse? Quem aqui quer morrer hoje? O senhor quer, pastor? Aí, aleluia, está cheio de dor, mas não quer. Então, às vezes, o problema não é nem nosso, é dos outros. Mas as pessoas não entendem isso. Elas querem que você sorria 24 horas por dia. Por isso que eu falo, a posição mais triste, mais ingrata que existe é a posição de um pastor. Porque o pastor não pode contar o problema deles para as ovelhas. O pastor não pode chorar para as ovelhas. O pastor tem que chorar sozinho. E o pastor tem que se abrir com Deus. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma esposa que eu posso contar tudo para ela. Tudo. E ela senta, me ouve e a gente conversa. E eu posso arrancar o que fica aqui dentro. Mas e quando a gente não tem? Porque é difícil um pastor confiar no outro para chegar e contar os seus problemas. Porque a gente tem que lembrar que esse pastor aqui, ele também tem um amigo pastor. Quando eu confio o meu segredo a ele, eu tenho que ter certeza de que esse segredo vai ficar com ele. O problema é que acontece no nosso meio. Você conta um segredo para o seu amigo tem um amigo e fala assim: vou te contar um segredo, mas fica só entre nós, hein? Fulano confiou em mim. Aí o outro amigo também tem um outro amigo. E quando você vê, está todo mundo sabendo da tua vida. Porque ao invés de você chegar nesse aqui e vai morrer nele, você confiou em gente que não tem condições de te aconselhar. Sabe aquela mulher que está infeliz com o marido e ela, ao invés de procurar o pastor dela, ela procura a amiga do serviço? Ela se é besta, põe um chifre nele. Essa é a maioria dos conselhos que se tem. Mete o pé nele, sua boba. Vai viver sua vida, procura outro. Mas falar com esse aqui é difícil. Mas com os amigos não.
nossa função é encorajar, é servir aqueles que estão chegando. Todo mundo aqui, tirando a Estherzinha, é maduro na fé. É impossível chegar uma pessoa aqui e você não, pelo menos, estender o sorriso de Cristo para essa pessoa. O sorriso vai entrar na alma dessa pessoa e vai arrancar toda a tristeza dela. Por que às vezes vocês acham que a gente fica assim, vamos animar, gente, vamos animar? Porque só o ânimo, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, o que me chamou a atenção foi a alegria daquele povo cantando para Deus. Ninguém estava indo com um matadouro, está todo mundo feliz. Glória a Deus, aleluia. E essa tem que ser a nossa função, felicidade. Porque Jesus trouxe alegria para o nosso coração. Eu sempre falo que eu era depressivo, era isso, era aquilo. Hoje eu sou alegre em Cristo. Que nós possamos, como cristãos, todos os dias buscar essa renovação em Deus. Nos lembrando de cada ponto que nós falamos aqui. De ter uma vida de oração, de intimidade com Deus. De manter o foco nas coisas que são de Deus. De servir e encorajar os irmãos que estão enfraquecendo, estão desanimando. Não concorda com o irmão desanimado, não. Porque o depressivo, ele se afasta de todos aqueles que dizem a verdade para ele. O depressivo quer ouvir que ele está certo. Que ele, você está certo, você está. O mundo te massacra, se mata. Encoraje as outras pessoas. Você vai ver essa igreja cheia. Porque essa igreja não está cheia por culpa nossa mesmo. Porque a gente não soube encorajar os nossos irmãos que aqui passaram. Se a gente encorajar cada um deles, eles vão prosseguir lá na glória, nós vamos se encontrar com eles. Com coroa, sem coroa, pisando no ouro, não pisando no ouro, a gente vai se encontrar com eles. E o importante é isso, se encontrar na glória com todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome